Olá, amores! Eu sou Verônica Silva, e aí? Tá com saudade de vídeo inédito aqui no YouTube? Então vamos lá! Hoje a gente vai pintar uma amora. Hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pinta uma apetitosa amora. Então presta bastante atenção porque as dicas hoje é para uma amora mais realista. Bora lá para a aula! Nesse projeto nós temos uma amora bem no topo do cupcake. Mas aí eu deixei uma amora aqui, ó, separadinha, para mostrar para vocês como a gente pode pintar. Vamos lá? Bom, vamos lá para nossa amora então, vocês vão ver como é bem simples. Antes disso, um recadinho básico. Esse projeto todo é projeto, né? Esse risco todo é projeto. Por isso que eu não vou disponibilizar para vocês. Mas o que eu vou ensinar aqui nessa amora, vocês podem replicar em qualquer outro trabalho que tenha amora. E é bem simples, tá? Tem duas formas de vocês pintarem. Ou vocês pintam bolinha por bolinha, que eu acredito que se chama bago. Eu sei que na uva se chama bago, mas na amora e na framboesa eu não sei não. Mas vamos chamar assim, tá? E aí vocês podem usar um pincel bem pequenininho como esse aqui, que é o 421 número 0. Vai pintando um por um. Ou vocês podem fazer como eu fiz, que foi pintar toda ela com o ultramarinho, para vocês pode ser o azul marinho. E depois vir trabalhando os detalhes, tá? Então vamos lá, vamos preencher ela inteirinha de ultramarinho, azul marinho para vocês, movimentos circulares. Ah, Vê, eu vou perder o risco, foi por isso mesmo que eu dei a primeira opção. Se vocês temem perder o risco, então vocês podem pintar baguinho por baguinho, tá? Vou preencher ela toda, lembrando que quando eu for preencher a lateral, vou colocar tinta na pontinha do pincel, virar a parte com tinta para fora, ó, e vou fazer bolinhas. Aqui é o único lugar que a gente vai tomar bastante cuidado e vai seguir o risco. Pra quê? Pra gente formar aquele formatinho cheio de ondulações que a nossa fruta tem, tá? Bora lá finalizar o preenchimento dela inteirinha com esse azul, que pra vocês é o azul marinho. Pra preencher, eu tava usando aquele 454, número 6, pra preencher a área maior. Agora, pra vir nas áreas menores, eu vou usar aquele 421 que eu mostrei pra vocês, que é bem pequenininho, tá vendo? Ó, vou colocar aqui no mais claro pra vocês verem. Pra quê? Pra eu conseguir chegar em todos os cantinhos. Só lembrando que se eu estiver preenchendo com esse pincel que não é feito para preencher, a gente tem que pôr uma boa quantidade de tinta na ponta dele, afinal de contas, ele não tem a finalidade de preenchimento, tá? Então, para poder espalhar um pouquinho mais, a gente tem que encher ele de tinta. Então, eu vou usar ele para fazer todos os meus cantinhos, tomando cuidado para não borrar a minha sépola, que são essas folhinhas, porque depois pode me dar um trabalho ter que cobri-las. Então, eu vou tomar todo o cuidado para não borrar, tá? Ó. E bora lá, que agora eu já tô finalizando e a gente vai começar a iluminação com ele ainda molhadinho, tá? Então, com essa cor ainda molhada, ainda úmida, a gente vai iniciar a nossa iluminação. Vamos lá! Tô aqui com uma cor que pode ser para vocês o azul ardósia, ou o azul country, ou o azul caribe. E a gente vai começar a iluminação. Pouquinho de tinta, eu vou continuar com 421 número 0. E eu vou começar a fazer os baguinhos. Posso começar em qualquer lugar, tá, gente? Ó, vou colocar um pouco aqui e aqui. Nem todos eles vão ter muita iluminação, mas a maioria deles vai ter pelo menos algum pontinho para ajudar a fazer a nossa voltinha, tá? Aqui também, ó. Vamos lá. Quando vocês estiverem preenchendo, vocês podem colocar bastante tinta. Mas quando estiver na fase do acabamento, aí vocês colocam menos, tá? Então, aqui a gente vai trabalhando com menos tinta, ó. Vai deixando tudo bem marcadinho, fazendo baguinho por baguinho. Se quiser, como eu falei, preenche um por um. Preenche tudo de azul, depois vem trabalhando com um pouquinho, com o azul marinho, depois vem trabalhando com esse. E assim vocês vão fazendo. Olha só como a gente já tá formando as nossas bolinhas, né? Não preciso colocar só de um lado. Como isso aqui não é iluminação, mas não é aquela iluminação mais forte. É a nossa iluminação secundária, ou seja, a segunda incidência mais fraquinha nas nossas bolinhas. Então, a gente pode ir colocando de um lado e depois pode colocar de outro, ó, para ir formando aí as nossas bolinhas mesmo, umas maiores, outras menores, enfim. Vai formando todo o seu baguinho aí com todas as bolinhas, tá? Ó. Aqui,
Ah, outra coisa, tenta não ser padrão, ou seja, você não precisa deixar tudo do mesmo tamanho nem no mesmo formato. Pode espalhar um pouquinho, fazer uns formatos diferentes, tá? De bolinha. Algumas bolinhas vão ter bastante desse azul, outras bolinhas não vão ter tanto. Outra coisa, também não deixe muito padrão, ou seja, as bolinhas do mesmo tamanho. Isso não é comum na fruta, tá? Cada bolinha pode ter um tamanho diferente e um formato diferente. E ela não é de verdade só uma bolinha, tá? Vou finalizar aqui colocando dessa mesma forma, ou seja, baguinho por baguinho, vou colocando o nosso azul mais clarinho. Com todas as bolinhas definidas, agora a gente pode pegar o preto, o mesmo pincelzinho 421 que a gente estava usando e começar a fazer algumas sombras entre eles, ó. Então, eu vou trabalhar com o preto e vou fazer uma leve sombrinha entre alguns deles, assim, ó. Bem de levinho, tá? Isso vai fazer com que a gente tenha definição ainda maior das nossas bolinhas. Então, toda vez que você achar que ela precisa de uma definição, ah, minha bolinha não tá tão redondinha assim. A minha bolinha podia estar um pouquinho mais redondinha. Vem com um pouquinho de preto assim, ó, e faz a nossa divisão, que nada mais é do que uma leve sombrinha, tá? De novo, tem dificuldade de fazer assim, porque vocês gostam de trabalhar com o risco, pode seguir o risco. Então, o que vocês fariam se vocês estivessem seguindo o risco? Vai preencher bolinha por bolinha de azul marinho, depois na mesma bolinha, antes de você partir para outra, já vai iluminar um pouquinho com o azul caribe, ou azul ardósia, ou azul country, e vai já escurecer com o preto, certo? Enquanto nossas bolinhas secam, preenchi aqui com o nosso verde pistache. E agora vocês podem trabalhar ou com o verde oliva ou com o verde pântano. Aqui a região do centro para deixar um pouquinho mais escuro, ó. Então, tô trabalhando com o mesmo pincelzinho que a gente estava trabalhando nos baguinhos, né? E eu vou deixar do centro para as laterais um pouco mais escuro, ó. Quando tiver que separar uma da outra, pode separar, que fica interessante. E depois eu vou pegar aqui o meu pastel, para vocês pode ser o verde musgo claro, e vou fazer as pontas um pouquinho mais claras, ó. Só as pontinhas, tá? Já vou trabalhar com o filete também, para ele me ajudar a fazer alguns detalhes. Ó, olha como já ficou fofinho, né? Eu falo fofinho, mas com uma graça. Vou pegar aqui o filete e com o filete a gente vai dar uma pontinha mais ajustada. E pode também fazer algumas separações. Então, por exemplo, aqui eu vou separar, aqui também, ó, essas separações vão dando volume. Aqui também. É importante trabalhar todas essas cores com o verde pistache, que foi a primeira cor que a gente usou, que a gente chama de cor de base, ainda úmida, tá? Então, ó. Eu tenho um vício de linguagem, não sei se vocês já perceberam. Eu falo muito ó e muito tá. E né. Mas tá tranquilo. O importante é vocês aprenderem o que eu me propus a ensinar, né? Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho só do nosso preto. Bem pouquinho aqui, ó, pra fazer uma leve sombrinha. Porque eu vou fazer um cabinho, ó. Tirar um pouquinho esse cabinho, né, pra além da nossa sépala. Colocar um tiquinho só de verde musgo claro, ó, pra fazer o nosso cabinho. E deixar um pouquinho mais escuro. Agora, que já deu uma leve secada nas nossas bolinhas, a gente vai começar a fazer o efeito de luz dela. E, por consequência, o de sombra, porque quando a gente faz a luzinha, a gente acaba destacando
o desenho dela, tá? Das bolinhas. Ó, aqui eu vou fazer uma pontinha. E pronto. Como diz o ditado, melhor não continuar mexendo, porque quanto mais a gente mexer, tentando melhorar, a gente pode estragar. Bora lá para as bolinhas de novo. Agora vai entrar aquele ponto que eu comento com vocês, que é opcional. Ou seja, se vocês não quiserem fazer esse detalhe, porque acham que já tá bom do jeito que tá, não precisa fazer, tá bom? Mas se quiser dar um pouquinho mais de realidade, bora lá fazer. Vou pegar agora o azul cristal para vocês, azul celeste, e vou reforçar algumas partes com esse azul para deixar um pouco mais clarinho. O azul que a gente usou antes, ele era mais roxeado, mais puxado para um lilás. Então, ele deu um toque às separações dos nossos bagos. Agora, a gente quer dar mais luminosidade. Então, eu vou usar um azul um pouquinho mais claro. Em algumas, não em todas, tá? Vou aproveitar também o preto. E a gente pode fazer uma leve sombrinha aqui, ó, das nossas sépalas, né? Ó. Como é tudo muito escuro, às vezes não vai dar para identificar muito, mas fica interessante dar esse toque. Vou colocar um pouquinho mais de azul. De novo, só em algumas, não em todas, ó. Por que isso? Porque a gente quer dar só o volume. Ah, outro detalhe. A minha luz principal do meu desenho tá vindo do lado direito. Por isso que eu tô colocando a luz aqui nesse lado e aqui eu tô deixando um pouco mais escuro, certo? E para concluir, a gente vem com o branco e faz alguns pontinhos de iluminação, aonde a gente quer mais claro ainda, ó. Só alguns pontinhos. Se eu quiser espalhar um pouquinho, não tem problema, mas eu preferi deixar só um pontinho de iluminação mais levinho, tá? Normalmente, eu costumo colocar onde eu coloquei o azul mais claro, que foi o nosso azul celeste, para mim, azul cristal. E aí, se eu quiser, eu posso reforçar num lugar ou outro o azul ardosa, né? Azul country ou azul caribe, ó. Aquele mais lilás, né? Pra mim, eu usei o hortênsia, tá? Ó. E prontinho. Aí está uma amora um pouquinho mais realista e bem simples de ser feita, né? E aí? Fácil, né? Dá para aplicar em vários tipos de pintura. Vocês não precisam especificamente trabalhar só esse projeto que vocês viram na aula. Vocês podem usar a amora em várias outras coisas. Ela combina com os tons rosa, tons vermelhos, um pouquinho mais lilás, com flores, outras frutas, enfim. Abusa aí da imaginação, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, curtir esse vídeo também e, se puder, compartilha para chegar em mais gente. Beijinhos para vocês! E até a próxima!